Graça e paz, irmãos. Aqui quem vos fala é o reverendo Carlos Lima, fazendo essa gravação hoje, nesta quinta-feira santa, Semana Santa, lembrando o sacrifício, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos da Igreja da Fontinha. Gostaríamos de contar com a visita de todos aqueles que ainda não nos conhecem. Faça-nos uma visita ali na Estrada da Fontinha 220. Estamos gravando hoje num módulo de ensino, pois queremos, nesta quinta-feira, neste culto, que é um culto doutrinário, passar também ensinamentos para os irmãos desta forma, para que os irmãos possam, em forma, em moldes de estudo, poderem então conosco estarem partilhando da palavra do Senhor. Queremos também, desde já, convidar você para o nosso culto de Páscoa, que será postado também em vídeo logo no domingo pela manhã. Participe conosco, participe desse momento, um momento de celebração, de adoração ao Senhor. Hoje estaremos louvando nesta reunião de estudo, de ensino, de adoração a Deus. Esteja conosco para que o Senhor possa ser louvado, mas também você possa ser edificado. Nós queremos iniciar esta reunião com você com uma oração ao Senhor. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós suplicamos a presença do Senhor para que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, Senhor, sendo com os momentos desta reunião, para que todas as coisas possam ocorrer de forma serena, que possamos também, Senhor, expor a nossa petição, receber do Senhor as bênçãos necessárias para a nossa caminhada, Pai. Abençoa aquele também, Senhor, que tem pedidos, que busca a presença do Senhor, seja com o seu povo, Pai, para que nós possamos, neste momento de culto, de adoração, achar a presença do Senhor, nos encontrarmos profundamente com o Senhor através da oração. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nesse momento agora nós vamos passar para o nosso estudo desta quinta-feira chamada Santa. E nessa quinta-feira nós tivemos alguns acontecimentos históricos lá na época do nosso Senhor Jesus. Esses acontecimentos ainda estão em meio a controvérsias, pois algumas pessoas não concordam com eles nas suas totalidades em face à sua cronologia. Outros querem ainda inserir a esses momentos outros fatos. Para nós não importa, porque hoje nós queremos falar sobre dois acontecimentos que são tributados, que são reconhecidos, que aconteceram nessa quinta-feira santa, mas na época do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles foi o chamado lava-pés. Esse lava-pés aconteceu na época do Senhor Jesus e está narrado no Evangelho segundo o evangelista João, capítulo 13. O segundo acontecimento é a Santa Ceia, ou a instituição da Santa Ceia, a primeira Santa Ceia. E lá em Mateus, capítulo 26, você vê narrado os preparativos e a celebração da primeira Santa Ceia. Quero dizer para você que há também textos paralelos a esses textos. E desde já eu incentivo você a ler todos esses textos nesse momento de ceia, de Semana Santa,
para que você possa não só conhecer profundamente a Santa Ceia, mas também os detalhes e as ocasiões do contexto do chamado lava-pés. Tá bom, irmãos? Vamos lá no nosso estudo. Quero dizer para você que o lava-pés, ele, em primeiro lugar, não é um sacramento. O lava-pés, ele aconteceu quando o Senhor Jesus chamou os seus 12 discípulos e lavou os pés de cada um deles. Ou seja, os sacramentos que nós temos é a ceia e o batismo. O sacramento que nós temos, deu um probleminha aqui na nossa gravação, é a ceia e o batismo. E Jesus, nesse momento, ele simplesmente quis deixar um exemplo para as pessoas. Não há, nesse momento, ordenança. Jesus lava os pés dos discípulos e Jesus queria, então, deixar o exemplo de humildade. Ele, que era o Senhor, estava fazendo aquele ato de humildade. Imagina, então, os discípulos. Deveria também, da mesma forma, se humilhar. Mas note ainda, irmão, irmã, que naquela época, lavar os pés era um ato normal nas casas, principalmente nas grandes casas. Era da tradição da antiguidade. As ruas eram poeirentas. Era um sinal da hospitalidade de quem tinha urbanidade para com as pessoas. Mas esse ato era feito por um escravo. Na realidade, dentro da hierarquia dos escravos de uma casa, daquele que possuía a menor hierarquia, do mais humilde, do mais simples. E o Senhor Jesus fala o seguinte, que no reino de Deus, aquele que serve de maneira humilde. Ele olha para o seu próximo e consegue reconhecer o seu próximo. Essa prática, irmãos, hoje ainda é observada na Igreja Católica, na Igreja Metodista, Anglicana e em outras igrejas também. Elas utilizam essa cerimônia pública, mas nós não a utilizamos porque nós queremos dela colher o significado, que é a humildade, o serviço e o amor. Cristo quer nos deixar, antes de tudo, o exemplo do amor. E aí nós fazemos um parênteses. Quantas pessoas não conseguem achar o seu próximo? Quantas pessoas elas progridem tanto nos cargos da igreja, mas não conseguem achar as pessoas? Isso é um alerta. Está aí o texto, lá em 1 João, capítulo 4, dos versos 20 a 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Temos da parte dele, de Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É um mandamento, o amor, irmãos. Amar não é opcional, amar não é a opção que fazemos, mas amar é um mandamento da parte de Deus. O lava-pés é um símbolo, não é ordenança no sentido de ser um sacramento. Não é um sacramento, mas é um exemplo e passa a ser um mandamento através do amor, no qual nós devemos achar as pessoas. Foi uma cerimônia bonita no passado, mas que deve ser também repetida nos dias atuais. Eu quero deixar com você essa incumbência de você buscar esse texto, de ler o texto de João, de se aprofundar nele
de buscar esses significados, principalmente o significado da humildade, do serviço e do amor. O segundo tema, essa quinta-feira santa que foi tratado na época do Senhor Jesus, foi a instituição da primeira ceia. E o interessante é que foi a última refeição do Senhor Jesus Cristo. Este sim é um sacramento, é uma ordenança. Está no verso 26. O verso 27 nos fala que o Senhor deu graças. E o termo aqui grego é eucaristém, significa eucaristia, ações de graça. Ceia significa agradecer. Ceia significa olhar para os céus. A Santa Ceia significa um movimento onde nós olhamos para os céus, um movimento vertical, mas também um movimento horizontal, onde nós achamos as pessoas. E ela é muito importante dentro da comunhão com Deus e com nossos irmãos. E aí sim, foi um sacramento deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e nós queremos voltar um pouquinho, dizer que em Mateus 26, o Senhor Jesus faz essa instituição, utiliza o elemento pão e o elemento vinho, então deixa essa ordenança para os seus discípulos, institui a ceia, dá a ceia aos seus 12 discípulos, e ali sai para orar, e então o Senhor Jesus é preso, e foi a última refeição que ele fez, e a última ordem que ele deu. Mas mais à frente, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, Paulo dá instruções sobre essa ceia. Passado algum tempo, ele faz algumas observações, porque a ceia já não estava sendo mais entendida. E aí eu gostaria de deter um pouquinho mais do nosso tempo nesse vídeo. Gostaria de ler o versículo 17 em diante e alguns versículos com os irmãos. Olha o que diz lá o versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Verso 18. Estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Verso 21. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, fique bêbado. Eu vou ler o próximo versículo à frente, mas eu gostaria de dizer o contexto. Lá na comunidade de Corinto, na igreja de Corinto, as pessoas tinham esquecido o que era ceia. A ceia passou a ser uma mera refeição banal para eles. Então, algumas pessoas vinham do trabalho apressadamente e não tinham muitos recursos. Outras traziam a sua comida e não dividiam a sua própria comida. Outras tinham dinheiro e se embriagavam com esses valores. E eles então se esqueceram de dividir do que era ceia, se embriagar numa ceia, porque havia vinho. E era uma refeição conforme nós comemos nas nossas casas. Era uma refeição comunitária, tipo americana, né? Cada um trazia o seu. E Paulo ouve isso e fica irritado. Irritado porque as pessoas esqueceram o que era ceia. E aí, continua. Verso 22. Vocês não têm, porventura, casa onde comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham
os que nada têm. Que vos dizer? Vou louvar vocês nisto? Certamente não. Paulo, irritado com aquele movimento de pessoas que esqueceram a ceia, Paulo falava o seguinte, em outras palavras: vocês, seus gulosos, vocês, seus beberrões, vocês não têm casa, não? Quer fazer vergonha? Vai para a casa de vocês. Quem envergonhar irmão, envergonha vocês e a família de vocês. O que vocês estão pensando? Vocês esqueceram que é a ceia. Vocês não estão discernindo o corpo nem o sangue de Cristo. Vocês não sabem mais o que é a ceia. Comem uma refeição sem saber o que é essa instituição do Senhor Jesus. Vocês estão longe de saber. Vocês são réus do corpo e do sangue de Cristo. Vocês não sabem o que é ceia. E aí ele começa a falar no verso 23. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. E o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu, deu graças e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o Senhor o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma do pão, beba do cálice, porque aquele que come indignamente do corpo e bebe indignamente do sangue é réu de juízo. Ele estava falando para aquele povo de Corinto, povo que não discernia a ceia do Senhor e os seus elementos. Eu gostaria que você lembrasse, pelo menos, de alguma dessas características da ceia comigo, já que nós estamos nesta quinta-feira, onde há mais de 2000 anos ela foi instituída pela primeira vez. O que o Senhor Jesus quis quando instituiu essa nova aliança, mas no seu sangue, que seria derramado nessa dita Semana Santa? Está aí, em primeiro lugar, é uma ação de graças, irmãos. Está aí no verso 24. E tendo dado graças, o Senhor deu graças. É olhar para cima, é olhar para o alto, para as coisas de Deus, é entrar em sintonia com os céus, é agradecer, levantar as mãos ao Deus Todo-Poderoso, é entender que nós temos motivos para agradecer, que nós só nos movemos, se nós só existimos porque temos um Deus bom. Você já olhou hoje para cima? Você já deu graças ao Senhor? Você já deu graças pela sua família? Você já deu graças pelas coisas que você ganhou nesta vida? Pelos bens e bênçãos que Deus te deu? Nós somos convidados, irmãos, a olhar para cima, para Deus, e agradecer a Deus. Mas, em segundo lugar, Paulo nos faz lembrar, nos versos de número 24 e 25, que é um momento de recordação, é um momento de olhar para trás, é um momento pretérito. Nós estamos olhando para o cálice que o Senhor bebeu, o cálice do sangue, do corpo, das memórias, da anamnese. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que nós olhamos e participamos da ceia,
nós lembramos da morte do Senhor, que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Nós lembramos que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, puro, santo, foi cravado naquela cruz pelos nossos pecados. É um memorial eterno, é um olhar pretérito eterno para a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos sempre lembrar de como nós somos merecedores do Senhor em nossas vidas. O Senhor está na nossa casa, isso tem que ficar na nossa memória. O Senhor está na nossa família, isso tem que ficar na nossa memória. Mas principalmente o Senhor morreu por nós. O Senhor nos dá salvação. O Senhor nos livra dos males desse mundo. E o Senhor nos chama para uma vida eterna na sua presença. Mas ainda, esse texto nos faz proclamadores. Olha no verso 26 o que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Nós, irmãos, todas as vezes que participamos da ceia, indistintamente, subjetivamente, nós estamos proclamando: olha, o Senhor que veio, ele virá uma vez. E o mundo não entende isso, e o mundo não entende essa pregação, e o mundo nos chama de loucos. Vocês são loucos? Como que vocês podem falar uma coisa dessa? E Von Almen fala que esta pregação é como a pregação lá de Noé. Noé fez um barco num vale, num lugar seco, e as pessoas falavam: você é um louco, Noé. Mas cada prego que ele colocava na arca era uma pregação também, de que existe um juízo de Deus, de que as pessoas precisam se encontrar com esse Deus, de que a pessoa precisa aceitar o Senhor Jesus como seu legítimo e único Salvador. E as pessoas são então contrapostas a esta ideia de aceitar o Senhor Jesus, de mudança, de vida com o Senhor Jesus. Há uma proclamação. Irmãos, você é chamado para ser um proclamador deste evangelho, dessa boa nova, e a ceia nos lembra isso, mas lembra todas as pessoas, porque esse memorial sacramental nos chama a entender desta responsabilidade. Mas ainda, o último olhar desse texto, a ceia nos chama para um olhar interno. E está no versículo 28, e é um exame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Note o seguinte, que existe os 3 chamados. O chamado para o exame, examine-se o homem. E o outro chamado para comer do pão é o segundo chamado. E o chamado para beber do cálice é o terceiro chamado. Note que esse exame, irmãos, hoje não tem a ver com qualquer tipo de pecado. Olha, eu estou em pecado, eu sou pecador, e então não posso tomar a ceia. Pecar não impede as pessoas de tomar a ceia, senão ninguém poderia tomar a ceia. O Senhor Jesus deu a ceia a Judas e a Pedro. Lembre que Judas e Pedro, naquele mesmo dia, traiu e negou o Senhor Jesus. Estavam em pecado. O que nós queremos dizer é que crente não pode viver em pecado em momento nenhum. O pecado não pode ter lugar na vida do cristão em momento nenhum. Nem quando ele acorda, nem quando ele toma suas refeições, nem na sua vida. Pecado é sempre expurgado e deve ser expurgado da vida do crente em todos os momentos, e não só no momento pontual da ceia, onde se faz uma oração e
Bom, estou livre do pecado, e aí posso tomar ceia? Não, eu tenho pecado e não posso tomar ceia. Ceia é para ser tomado. E o texto está falando aqui do examine-se, pois, o homem a si mesmo, para a comunidade dos Coríntios, onde nós lemos, onde eles não discerniam o corpo e o sangue de Cristo. Irmãos, discernir sangue e corpo de Cristo é saber o seguinte: eu estou dentro ou estou fora? Quem sou eu? Eu vivo a realidade do Evangelho ou não? Eu tenho compromisso ou não? Eu sou mesmo? Ou eu sou, como as pessoas falam, aquela capa de cristão? Eu vivo essa realidade ou não vivo essa realidade? Qual é a minha realidade? Qual é a sua realidade? Então, irmão, muito mais do que um momento pontual, a ceia é um olhar interno. E a pergunta é: você já olhou para você mesmo hoje? Você está dentro ou está fora, irmão? Quem é você diante de Deus? Como você está caminhando nos caminhos do Senhor? O Senhor aprova os seus caminhos? É momento de reconciliação, de busca ao Senhor. E a ceia nos confronta nisso. Como estamos andando em nossos caminhos. E é isso aí, irmãos. São esses olhares que precisamos ter da ceia do Senhor. A ceia nos faz olhar, nos mostra essas duas situações, esses dois acontecimentos, que é o nosso lava-pés, que nós vimos anteriormente, e também a Santa Ceia, a instituição da primeira Santa Ceia. Que Deus nos abençoe no entendimento desses dois acontecimentos nessa quinta-feira, 2000 anos atrás, nessa quinta-feira chamada Santa. Amém. Queridos, eu agora gostaria de orar pelos irmãos, por todos aqueles que nós recebemos nas redes sociais. Olha, eu vou tentar ler o nome de todos, viu? E se por acaso faltar alguém, me perdoe, fale comigo: pastor, o senhor não leu o meu nome. Eu vou prontamente responder a você e anunciar o seu nome, e vou lembrar do seu nome. Então, irmãos, nós queremos lembrar do nome da dona Carli, o nome da Marúcia, o nome da Maria, da Maura, da Neuza, da Simone, da Sônia Abreu, da Sônia Matos, né? Da Sandra Patitude, da dona Dalva. Esses nomes estão relacionados a pedidos pela saúde. A Patrícia também pede pelo presbítero Aurélio, pede por toda a família. Esses outros nomes também pediram pela saúde, que eu li anteriormente, né, deles mesmos, e pela saúde, mas a Patrícia pede também pelo Aurélio, pela sua saúde, e o Aurélio tem saído para trabalhar nesse período, né, e pede pelas crianças, pela nossa UCP. A Marúcia também aqui em outro pedido pede pelos seus netos, seu filho, nora, seus irmãos, sobrinhos, por toda a sua família. A nossa irmã Sandra Patitucci, ela pede pelo Carlos, pela sua família, e pede também o desejo dela de alugar a sua casa lá nos fundos da sua. Então, nossa irmã pede a Deus que abra essa porta. Nós temos o pedido da nossa irmã Deise Furtado, que pede por sua saúde de toda a sua família, que Deus esteja abençoando aquela família. Nós nos lembramos também no nosso país dos ministérios,
do Estado, da economia, da violência, dos trabalhadores. Vivemos em um período de muitas dificuldades, irmãos. Que Deus nos abençoe, principalmente nesse período do coronavírus, para que Deus abençoe nossas famílias desse isolamento social e Deus logo faça com que essa enfermidade, que essa doença possa passar do nosso país. Nós oramos pela igreja, pelas sociedades internas, pelos trabalhos da igreja, pelo presbitério, pela Igreja Presbiteriana do Brasil de forma geral. Nós queremos orar pelo jardim de oração, aqueles irmãos que normalmente estão com os seus nomes lá. Eu oro por mim, pela minha família, pelos meus filhos, minha esposa, por todos aqueles que fazem parte da grande família da Igreja Presbiteriana da Fontinha e aqueles que nos pedem oração. Vamos orar então, irmão? Vamos orar, irmã? Se achegue próximo a esse aparelho que você está ouvindo esse vídeo, está vendo esse vídeo, e vamos buscar a presença de Deus. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome. E nesse momento, que agora é o momento da oração, da busca do Senhor, nós queremos, Senhor Deus, depositar diante do Teu trono toda a nossa apreensão, todo o nosso jugo, toda a nossa dúvida, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós. Pedidos foram feitos aqui, Senhor, em todas as esferas, na esfera da saúde, na esfera familiar, na esfera dos bens, na esfera, Senhor Deus, do trabalho, na esfera, Senhor Deus, da política governamental, para que o Senhor abra a mente e o coração dos nossos políticos, dos recursos, Pai. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Abençoa, que a Tua mão de poder, Senhor Deus, esteja sobre nós, que aquele que ora nesse momento, que busca o Senhor em todas essas áreas, possam receber do Senhor as respostas, as bênçãos, as consolações, as intervenções vindas dos altos céus. Ó Senhor Deus, seja com aquele que está longe do Teu evangelho. Levanta o Teu povo, restaura o Teu povo, Pai, para que nós possamos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor Deus. Seja com a Igreja da Fontinha, Pai. Seja, Senhor Deus, com seus membros. Fortalece essa igreja, Senhor. Fortalece os seus membros. Visita, através do Teu Santo Espírito, os nossos lares, Pai, para que em nós cresça o fervor evangélico, cresça o fervor e a vontade de evangelizar. Seja com o Teu povo. Assim oramos, entregando todos os pedidos aqui feitos, Pai, indistintamente, em o nome do Senhor Jesus, na força e na consolação do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Querido irmão, querida irmã, nós que já entregamos ao Senhor a nossa petição, queremos agora confiar nele, sabendo que ele tem cuidado de nós. Quero, na última palavra, convidar a você que nos siga vendo o vídeo do culto de Páscoa, que será postado no próximo domingo, a partir da parte da manhã, que poderá ser visto de manhã, de tarde e de noite, ou durante a semana, se assim você o desejar. Vamos divulgar esse trabalho, vamos passar esses vídeos para aqueles que estão em casa,
que a possibilidade e momento de nós estarmos lendo e vendo a palavra do Senhor. Vamos receber agora a bênção apostólica. Se assim você quiser, coloque a sua mão próximo ao aparelho e vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos, graça e paz. Então, domingo nós nos encontramos de novo, permitindo o Senhor. Até lá, irmão.